que nós vamos compartilhar são, a princípio, 2 versículos que está registrado no Evangelho de Lucas. O evangelista Lucas escreveu. Lucas era um médico. Você vê que Jesus tinha pessoas importantes na sua equipe. E ele era aquele que, pouco de longe, mas acompanhava os escritos, os feitos de Jesus, e colocou todos os seus feitos, ou a maioria deles, neste livro. Ele é muito contundente nas passagens bíblicas que ele aborda acerca dos feitos de Jesus, como este que é só registrado pelo evangelista Lucas. E ele, no capítulo 17, nós vamos ler a princípio os versículos 15 e 16. Lucas, capítulo 17, versos 15 e 16, que nos diz a palavra de Deus. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caindo aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Diga amém. Glória a Deus. Podeis tomar assento neste mesmo espírito, adorando ao Senhor. Nós temos aí um tema que está exposto nesse telão. Creio que nitidamente está vendo aí o tema, um tributo de gratidão. Eu gostaria que você recapitulasse comigo. Diga assim: um tributo de gratidão. Uma vez mais, um tributo de gratidão. Meus irmãos, escute bem isto. Esses 2 versículos que acabamos de ler é uma expressão de profunda gratidão a Deus pelo benefício recebido. Escute bem isto. Faz parte da passagem bíblica de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao 19, onde Jesus cura de uma vez só 10 homens leprosos. E o que nós encontramos dentro desta passagem bíblica, de 10 homens curados, escute bem isto, só um reconhece o milagre recebido e procura a maneira de demonstrar a sua gratidão. A Bíblia diz que ele volta para agradecer a Deus. Escute bem isso. Agora vamos ver como isto aconteceu. Está a partir do versículo de número 11. Assim está escrito: e aconteceu. Ou seja, isso é um fato verídico. Isso não é conto de fadas ou história da carochinha. Aconteceu. Lucas escreveu: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, ele quem? Jesus. Ele passou então pelo meio de Samaria, e ia ali alguns homens que precisavam serem libertos da lepra, e que esses homens o procuraria. Ora, Jesus sabia de tudo. Eu sempre disse aqui aos irmãos que Jesus, ele tinha 2 naturezas: a humana e a divina. Na natureza humana, Jesus, ele teve mãe e não teve pai.
Mas na natureza divina, Jesus teve pai e não teve mãe. E na sua natureza divina, Jesus sabia de tudo. Agora, na natureza humana, Jesus ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, Jesus não poderia estar em Jericó e ao mesmo tempo lá em Cafarnaum, ou lá em Jerusalém, humanamente falando, não. Só que, como 100% Deus, ele sabia de tudo. Quando alguém corria à frente do caminho para vê-lo, como foi o caso de Zaqueu, ele sabia que lá em Jericó havia um cego chamado Bartimeu, que a qualquer momento ele ia passar por aquele caminho e ele ia clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus sabia que um homem chamado Jairo ia procurá-lo, porque tinha um adolescente, e ela morreria, ia ao óbito, e ele a ressuscitaria. Jesus sabia que um amigo dele, chamado Lázaro, ia morrer lá em Betânia, e que depois de 4 dias, ele ia visitar a casa, chegar até o túmulo e dar vida novamente para aquele homem. Jesus sabia como Deus que era. Todavia, a Bíblia diz que com propósito, Jesus ele vai até Jerusalém, só que ele passa por meio de Samaria e da Galileia. E ali tinha várias aldeias. E no versículo de número 12, e entrando numa aldeia, ou seja, tinha várias, mas ele entra numa aldeia. Olha para cá, ele entra com propósito. Porque Deus trabalha com propósitos. E você precisa ter esse pensamento também. Hoje eu vou à igreja. Ou eu estou hoje no culto, alguém me convidou e eu estou aqui. É uma mera coincidência. Nananina não. Na obra de Deus não existe coincidência. Na obra de Deus existe propósito. E se você está aqui nesta noite, não foi meramente por acaso. Não é coincidência, não. É propósito de Deus. Você está aqui nesta noite. Está no lugar certo, na hora certa, para receber o que Deus tem nesse momento certo para você e para sua família. Então não foi por acaso que Jesus ele entra numa aldeia e a Bíblia diz: e saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Quantos homens eram? 10. Saem ao seu encontro 10 homens leprosos. Quem sabe eles pularam o muro do leprosário, porque os leprosos nessa época, a lepra era muito contagiosa. É muito mais do que a Covid hoje, Antônio. Muito mais do que o coronavírus. Era contagiosa. E quando se deparava com um leproso, as pessoas se espantavam. As pessoas gritavam de medo. Gritavam de medo. Então os leprosos, eles viviam em casas separadas, olha para cá, distante da sociedade, isolado. Seria então, na palavra que está sendo muito usada hoje, uma palavra clássica, isolamento. Mas eles saem do isolamento, ou seja, do leprosário. Certamente, Thaís, alguém falou de Jesus para esses leprosos. E brotou em seus corações um desejo: se a gente encontrar com esse homem, ele pode nos libertar da lepra. E quando Jesus entra, parece que eu estou vivendo esse acontecimento. Alguém já estava, a gente chama lá no interior de bituca, ou seja, de prontidão. Se vocês verem Jesus passando por aqui, dá um alôzinho para a gente, que a gente precisa ver, a gente precisa encontrar com esse homem. E alguém foi correndo lá no leprosário, ou mandou, não dava para mandar um WhatsApp, não dava para ligar, não tinha essa tecnologia naquele tempo. Mas eles foram avisados que Jesus havia entrado naquela aldeia. E a Bíblia diz
que eles saíram ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz que numa totalidade eram 10 homens leprosos. Deixa o versículo 12. 10 homens leprosos. E a Bíblia diz, os quais pararam de longe. Por que pararam de longe? Porque havia uma determinação na lei, que o leproso, os leprosos, eles não podiam se aproximar das pessoas, senão a um tiro de uma pedra, ou seja, 100 metros, tinha um distanciamento. Hoje nós estamos vivendo esse período, né? Não dá para ficar abraçando. E é bom que se respeita, ainda que você tenha uma autêntica fé em Cristo, como eu tenho. Nós estamos aqui desde que começou a pandemia, não perdemos um culto da igreja, sempre realizando culto, sempre pregando a palavra, mas a gente respeita o distanciamento. Estamos aí todo mundo com máscara aqui, a gente tem álcool em gel à vontade, tem o detector ali, o medidor, o aferidor de temperatura. A gente está com todo o prontuário pronto. Todavia, há um respeito. E esses homens respeitaram. A Bíblia diz que eles não vieram e não tocaram em Jesus. Não, a Bíblia diz que eles pararam de longe. Eles pararam de longe. E no versículo 13, a Bíblia diz, não obstante, eles não puderam se aproximarem de Cristo, mas eles poderiam clamar, eles poderiam gritar, e foi exatamente isso que eles fizeram, e levantaram a voz, dizendo, eu não sei se eles ensaiaram, tipo um coro, né? 10 vozes, então tinha que fazer um grito, mais ou menos tipo de um coral, mais ou menos em conjunto, harmônico, eu não sei, mas vamos clamar, porque a gente está a uma certa distância dele, mais ou menos 100 metros, então a gente tem que, né? Eles se prepararam para isso, parece que estou vivendo esse acontecimento. Eles param de longe quando vê Jesus, e a Bíblia diz que eles clamaram, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Oh, irmão, isso aqui é extraordinário. Isso aqui, quando você emite um clamor desse, olha para cá, os céus param para te ouvir. Jesus não suporta o clamor de um crente. Jesus não suporta o clamor de um crente. E quando um crente aqui na terra dobra o seu joelho e clama pelo sangue de Jesus, e clama pela misericórdia de Cristo, há um tremor no céu, o céu para. Jesus, encurva-se para ver o que está acontecendo aqui na terra. Olha para você e determina o milagre e a bênção que tanto você precisa. A Bíblia diz lá em Salmo, quem é como o nosso Deus, que se curva para ver o que está acontecendo, o que está se passando na terra. Esse é o nosso Deus. E a Bíblia diz que eles fizeram isso, eles pararam de longe, não obstante, não podendo ter uma aproximação do mestre, mas eles já sabiam que era Jesus, tá? Por isso que eu creio que alguém falou de Jesus para eles, e eles então clamam, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Interessante que eu estava lendo aqui, falei, poxa, mas em momento algum eles pediram a cura. Em momento algum eles pediram para Jesus, Senhor, tira essa lepra da gente. Tira, a gente não está aguentando. Tira essa lepra da gente, Senhor. Em momento algum. Você não vê eles pedindo. Parece que está trazendo uma lição para a igreja do século 21. Você vive pedindo, preocupado, está me faltando isso, está me faltando aquilo.
desesperado, desesperada. Eles apenas dizem: Senhor, ô mestre, Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Jesus poderia interpretar isso de muitas maneiras, ou de várias maneiras. Mas Jesus, Ele vai ao encontro daquilo que você tem mais necessidade. E Ele sabia que aqueles leprosos, já há bastante tempo, quem sabe meses e anos, estavam fora do seu convívio social, familiar, que não podia se integrar, se assocializar às suas famílias, à sociedade. E Jesus, Ele trabalha na área que mais você necessita. Por isso, seja prudente quando você for fazer uma oração. Se não sabe o que orar, só chora. Ou diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque de repente você está pedindo uma coisa e na verdade você está precisando de outra. Às vezes você está pedindo riqueza na terra e você está precisando da riqueza do céu. Você está pedindo coisas materiais e o que está te faltando é a direção de Deus para a sua vida. Você está pedindo casamento e Deus quer que primeiro você seja liberta ou liberto. Então seja prudente. Se não tem o que falar, diga apenas: tem misericórdia de mim. Não foi esta a oração, o clamor do cego Bartimeu, quando Jesus ia passando? O que ele pediu? Senhor, me cura da vista. Ele só falou da doença quando Jesus perguntou: o que queres que te faça? Mas qual era o clamor do cego? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Ele não disse: Senhor, cura a minha cegueira, eu sou cego, Senhor. Ele não disse isso. Ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Foi o momento que Jesus parou e mandou que chamasse o cego. E chamaram o cego dizendo: tem de bom ânimo, levanta que ele te chama. Aí quando ele chega na presença de Cristo, Jesus olha para ele e diz: que queres que te faça? Aleluia. Agora ele foi contundente. Está perguntando? Então eu vou falar: Senhor, que eu torne a ver, que eu recobre a minha visão, a minha vista. Jesus disse: então vê, a tua fé te salvou. Pronto, aleluia. Você tem que ser sábio nas suas petições. Esses homens foram, eles gritaram dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E o que me chama a atenção é que Jesus atende ao pedido de todos e dá uma ordem. Está no versículo 14. E ele, vendo-os, que a princípio houve o barulho do grito, clamor. Mas Jesus, ele não somente ouve, ele vê a necessidade. Ele contempla a sua vida. Olha para cá, ele sabe como você vive e o que mais você precisa. Ele sabe. E a Bíblia diz: e ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ora, parece que tem alguma coisa aí que não está muito certa. Por que, pastor Adão? Porque para se apresentar ao sacerdote, para ele dar o veredito da cura, primeiro você tinha que estar curado. Como é que você ia se apresentar ao sacerdote, mas ainda com o corpo cheio de feridas, de chagas, de lepra? Como é que ia apresentar-se ao sacerdote assim? Mas eles receberam esta ordem: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus não determinou a cura. Ele manda eles irem até
ao sacerdote, ou aos sacerdotes. Aonde está o milagre aí? Olha para cá. Sabe aonde está o seu milagre? Quando você tem disposição para obedecer a Deus. Eles poderiam dizer: Senhor, mas a gente precisa ser curado primeiro. A gente precisa receber. A gente não pode se apresentar assim ao sacerdote. Como é que ele vai dar o veredito? A gente está leproso. Só que eles não questionam. Sabe por quê? Deus não tem ouvido as suas orações? Porque você é questionador. Tem gente que até acha bonito. Eu questionei com Deus acerca disso, acerca daquilo. Olha para cá. Quem questiona é porque não conhece a vontade de Deus. Quem questiona com ele é porque ainda não o conhece. Eles não questionaram. Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Pastor, mas nos revela como é que aconteceu o milagre. Está claro nesse texto, nesse versículo. E indo eles, olha aí, quando você se dispõe a obedecer, o milagre acontece. Olha para cá, quando você se dispõe a executar cabalmente aquilo que Jesus te ordenou, o milagre acontece. O milagre acontece, é instantâneo, tá? É subitamente. Não tem muita explicação, tá? Não tem muita explicação. Quando você se dispõe a obedecer, olha para cá, na íntegra, tudo aquilo que Deus determina para você, o milagre acontece. Qual foi o segredo aí? E aconteceu o quê? Aí acontece, porque naquela época a lepra deixava o rosto deformado. Olha, a lepra comia a orelha. Tinha muitos leprosos nessa época de Jesus. Não tinha orelha, dedos da mão desaparecia, os lados aqui. Tinha leproso que estava em carne, o osso, carne pura ali, sem cor, sem nada. A lepra deformava. Só que um olhando para o outro diz: ó, você tá curado, você está limpo, você não tem mais lepra. O outro: mas você também não tem. O milagre aconteceu, olha para cá, quando eles se dispuseram em obedecer à ordem de Cristo. Deus me manda dizer para alguém nesta noite, eu não sei quem é, mas eu quero pronunciar essa palavra para me desincumbir de toda a minha responsabilidade e falar as verdades no nome do Senhor. Deus está me mandando te dizer: quando você se dispor em obedecer tudo quanto Deus te ordena fazer, esse problema vai ser solucionado. Esta cura que você tanto almeja, tanto precisa, vai acontecer. Esse milagre que você está buscando há muito tempo para você, para sua casa, para sua família, vai acontecer quando você se dispor a obedecer a Deus. Agora, Jesus cura 10 leprosos, sim ou não? Quantos eram? 10. Jesus cura 10 leprosos. Mas o que me chama a atenção aqui, mais um só volta para agradecer. Está nos versículos 15 e o versículo 16. Interessante. Ó, qual foi a ordem de Cristo? Ide-vos e mostrai ao sacerdote. Mas no momento quando eles estavam a caminho, e lá o milagre foi gerado porque eles estavam debaixo de uma ordem de Cristo, aí um olha para o outro, Thaís, e diz: ó, eu estou curado. O outro: eu também estou. Só que esse que volta não se mostra ao sacerdote como os 9. Ele diz: espera aí, eu vou voltar. E a Bíblia deixa claro no texto: e um deles, mas não eram 10, só um,
viu que estava curado? Todos viram, na verdade, porque todos foram limpos da lepra. Porque só um voltou. E é agora que Deus começa a falar mais forte conosco. E um deles, vendo que estava são, não se apresentou ao sacerdote. Ele diz: não, é para dar o veredito, o carinho que eu estou curado. Eu vou voltar para agradecer aquele que gerou o milagre em mim. Eu vou voltar para agradecer aquele que me curou, aquele que me salvou. E foi exatamente o que esse homem fez. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Isso me chamou a atenção. Eu orava e as lágrimas desciam na minha face hoje, porque na mesma intensidade que você pede o milagre, e a Bíblia diz que eles estavam a um tiro de pedra, a 100 metros, quando clamaram, e eles clamaram em alta voz pelo milagre. Na mesma intensidade que você pede e busca o milagre, você tem que voltar para agradecer. E ele não volta lá apenas murmurando com os lábios, falando com: eu estou curado, né? Eu estou curado, estou curado, estou curado. Não, ele volta comemorando, ele volta glorificando, ele volta salmodiando ao Senhor, ele volta dando glórias para Deus. A Bíblia diz: e voltou glorificando a Deus em alta voz. Ou seja, quando ele pediu o milagre, ele pediu em alta voz, juntamente com os demais. Ele clamou: Jesus, tem misericórdia de nós. Clamou em alta voz. E eu pergunto para você: quantas bênçãos você tem recebido de Deus? Mas para pedir você é especialista, mas para agradecer, por que estou falando isso? Porque tem gente, irmão, que pede no varejo, mas agradece no atacado. Que isso, pastor? É verdade, para pedir é no varejo, é de montão, a lista dele está cheia, mas para agradecer é no atacado. Ele é bom para pedir. E chega uma hora que Deus diz: você é um crente ingrato, né? Tudo que você tem pedido para mim, eu tenho te dado, mas você nunca volta para agradecer, e sempre está pedindo mais, né? Pede no varejo e agradece no atacado. Isso me chama a atenção, a atitude desse homem. Ele vendo que estava curado, os outros também estavam, porque antes de se apresentar aos sacerdotes, eles não voltaram. Eles disseram: não, a gente já se apresenta ao sacerdote e depois a gente vai para casa. Você está vendo? Tem gente que simplesmente só recebe a cura e de repente, mesmo recebendo a cura, incorre no risco de ir para o inferno. Quantas pessoas foram curadas na igreja, mas hoje estão lá fora, sem Deus, desviadas. De vez em quando morre um aí eu digo: meu Deus, eu batizei essa pessoa. Esse dia eu fui atravessando um aí numa pista, e morreu, o carro pegou, foi atropelado. Falei: meu Deus, eu batizei essa pessoa alguns anos atrás. Ingratidão. Esse vendo que estava curado, eu disse: não, depois eu faço essa apresentação ao sacerdote. Ele volta glorificando a Deus em alta voz. E é só isso? Não. Olha no verso seguinte: e caindo, sendo o faça com intensidade. Ele se prostra aos seus pés, com seu rosto em terra. Fazendo o quê? Dando-lhe graças. E esse era
é o quê? E esse era samaritano. Jesus, ele gosta de provocar, né? Parece que essa expressão, e este era samaritano, ou seja, cadê o judeu? Cadê o judeu? Para aquele, ou para aqueles a qual eu fui designado. Eu vim para a casa de Israel. Cadê o judeu? Parece que Jesus gosta de provocar. E esse era samaritano. Tem gente lá fora que ainda não conhece esse Deus que você conhece, mas é muito mais agradecido do que você, que fica reclamando o tempo todo. Paulo diz lá na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Paulo diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Interessante, Paulo não diz por tudo dai graças. Não está escrito isso. Por tudo dai graça. Ele diz em tudo. Mas pastor, que diferença tem? Por tudo ou em tudo dai graça? Em tudo dai graça, você dá graça quando a despensa está abarrotada, cheia de alimento, mas quando há uma escassez nela. Você dá graça quando está com muita saúde, e não tem nem alguém que foi contraído pela Covid na sua casa, mas quando tem alguém até entubado, você está lá dizendo: graças dou por essa vida. Você está agradecendo. Por isso Paulo não diz por tudo dai graça, ele diz em tudo. É no momento de alegria, mas também no momento de tristeza. É no momento de bonança, mas também no momento de escassez. É no momento em que tudo está fluindo bem na sua vida. E quando não está fluindo, a coisa não anda, a coisa está parada. Aí você, ao invés de reclamar, o que você tem que fazer? Agradecer a Deus. Você sabia que a cultura judaica, a oração não foi criada para pedir? Que isso, pastor? É verdade. Na cultura judaica, a oração não foi criada para pedir, mas para agradecer. Pedidos não fazem parte da cultura judaica de oração. Na sua raiz, motivação e causa. Porque agradecer, irmãos, é abrir novas portas para continuar recebendo. Que isso, pastor? É verdade. Agradecer é abrir portas para continuar recebendo. Ou seja, aquele crente ou aquela pessoa que sempre te agradece naquilo que você faz, poxa, mesmo que ela não pode te retribuir nada, você fica feliz. Poxa, essa pessoa é grata. Tudo que a gente faz, ela agradece. Então, na cultura judaica, a oração não significa pedir, mas agradecer. Agradecer. Por isso que Jesus dá uma lição aos discípulos. Mateus 6:33. Ele diz: o vosso Pai sabe o que vocês precisam. Não fiquem preocupados com isso, não. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, porque as demais coisas, ou seja, o que vocês precisam, o Pai vos acrescentará. Meu irmão, aprenda essas verdades. Ser grato é aprender a administrar o seu momento, mesmo estando inserido num contexto de dificuldades ou não. Mas agradecer é aprender a administrar o seu momento. Olha o que diz o Salmo 116, os versos 12 e 13. Está escrito: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?
O que eu vou dar para Deus? O que você vai dar para Deus? Por tantas coisas, coisas maravilhosas, benefícios imerecidos, porque graça é isso, favor imerecido de Deus. O que você vai dar? O salmista diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Ele raciocinou, pensou e disse: já sei o que eu vou dar. Eu tomarei o cálice da salvação do Senhor. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou invocar o nome do Senhor. Aleluia! Eu vou invocar o nome do Senhor. Por isso que esse samaritano, quando ele chega, ele se prostra, dando graças a Deus em alta voz. Ele era um samaritano. E sabe, eu estou caminhando para o final. Há pessoas, irmão, mas agradecida por falta de perdão. Indivíduos com dificuldades de perdoar são maus agradecidos. Você não vai ver uma pessoa contente murmurando. Que isso, pastor? É verdade. Você não vai ver uma pessoa contente murmurando. E nunca vai ver um murmurador agradecendo. Você nunca vai ver um murmurador agradecendo, porque ele tem o hábito de reclamar, de murmurar. Isso é sério. Então, todos os 10 leprosos receberam a cura, sim ou não? Todos os 10 leprosos receberam a cura. Mas olha para cá. Mas só o samaritano recebeu a salvação. Quer ver? Verso 17 ao 19. Diz assim: e respondeu: agradecer. Depois então eu vou me apresentar ao sacerdote. Eu tenho a vida toda. Agora eu estava no leprosário, agora eu estou livre. Agora eu já estou em sociedade novamente. Aí Jesus perguntou: não foram 10? Ou não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Cadê eles? Cadê? Não foram muita gente que Jesus tem libertado no Ministério Hope, Matias? Não foram muitas pessoas que Jesus mudou a vida delas aqui, transformou radicalmente o viver delas? Onde elas estão? Onde estão? Jesus pergunta: não foram 10 os curados? Onde estão os 9? Cadê os 9? Será que você é um dos 9 que esqueceu de voltar para agradecer? Aonde estão os 9? Aí no verso 18, Jesus completa: não houve quem voltasse. O negócio não é pedir, mas ter humildade suficiente para voltar e agradecer. Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro. Ou seja, esse publicano, esse pecador, esse samaritano, não houve quem voltasse. E nós estamos vivendo essa fase da igreja, irmão. Permita a minha liberdade de falar isso para vocês, a minha veracidade. As pessoas pedem, as pessoas recebem tantos benefícios. Quantas pessoas, irmão, que a gente tem ajudado na igreja, tem investido na vida delas, tem lutado para elas crescerem espiritualmente falando, elas se desenvolverem, os seus dons espirituais, a gente tem investido nelas. Mas de repente toma uma decisão errada, entra por um caminho errado, esquece de voltar para agradecer aquele que fez a obra. Eu vou terminar, irmão. Alguns dias atrás, eu estava vendo os meus álbuns de fotos em um arquivo no PC, e eu comecei a ver aquelas fotos antigas
de irmãos que me ajudaram no primórdio da minha fé. Às vezes tem alguém que até me censura, que às vezes eu pego uma foto lá de 40 anos atrás, 30 anos atrás e posto ao lado de um companheiro, de um amigo, de uma pessoa que no primórdio da minha fé me ajudou. Eu me lembro de dois deles, o irmão Gilberto Chaves e Benedito Biasotto, que foram dois irmãos que quando eu era canceroso e eu estava em casa prestes à morte, a minha mãe, mesmo sendo a feiticeira da cidade, quando ela viu que os seus feiticismos não podia fazer nada por mim, ela convidou os crentes para ir em casa orar por mim. E aí foram os irmãos Gilberto Chaves e Benedito Biasotto. Foram lá ler o Salmo 37, o verso 5 para mim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E oraram por mim. E ali começou a minha jornada espiritual. Eu fui para a igreja e aí me deparei com um outro ajudador, o pastor, que na verdade era presbítero Amador da Silva, homem simples, mas um homem de Deus. Começou a me ensinar a trilhar os meus primeiros passos aos pés de Cristo. Eu me lembro que ele começou a me dar oportunidade, mas eu tremia no púlpito como a vara verde. E às vezes eu descia meio decepcionado. Poxa, eu queria falar isso, eu queria falar aquilo. Eu errei tudo, na hora eu esqueci. Aí ele me chamava e dizia: ó, você tem um dom espiritual. Fique tranquilo, esse nervosismo vai passar. Essa fobia, isso aí vai passar. Daqui a uns tempos você vai estar pregando aí para a multidão e sem nenhum problema. Fique tranquilo. E ele começou a me ajudar. E às vezes eu começo a compartilhar no Facebook, nas mídias sociais, algumas fotos desses companheiros, dessas pessoas que me ajudaram no começo, no princípio da minha fé. Isso me alegra. Eu me pego chorando. É uma forma, e a maioria deles já partiram, estão com Cristo, mas a gratidão ainda está no meu coração. Está no meu coração. Aqueles que oraram comigo, aqueles que oraram por mim quando eu era canceroso, e eu fui um dos primeiros cancerosos do Brasil. Porque quando há 40 anos atrás, 41 anos praticamente atrás, o câncer era uma doença rara, não tinha quimioterapia, os médicos não sabiam o que era. Eu fui um dos primeiros a contrair essa doença. Mas tinha uma igreja que clamava por mim, que oravam por mim, e Jesus fez um milagre. O meu testemunho saiu no Mensageiro da Paz, rodou em todo o Brasil. Ex-canceroso dá testemunho. Como é que eu não vou ser grato a essas pessoas que me ajudaram no começo? Deus está trazendo para mim e para você um tributo de gratidão. Agradeça. Agradeça o que as pessoas têm feito por você. Agradeça pelas orações de muitas pessoas que você estava numa situação difícil, numa situação terrível, e essas pessoas gastaram ou investiram tempo a Deus por sua causa, que oraram por você, que jejuaram por você. Olha para cá, filho, os seus pais que pagaram alto preço em oração para você estar na presença de Deus. Você nem sabia cantar, você nem sabia orar, mas alguém investiu em você, alguém orou por você, alguém gastou tempo ou investiu tempo a Deus por você. Não esqueça de quem te ajudou a chegar aqui. Seja grato a estas pessoas. Lembra das pessoas que cuidaram de você quando
ninguém quis cuidar. Esses dias eu estava conversando com a pastora Ruth e eu disse: olha, o que já passaram aqui pelo Ministério Hope, e o tanto de pessoas que nós já ajudamos. Tinha pessoas que queria casar e não tinha como. A gente ia, marcava o casamento, elas não tinham dinheiro. Algumas a gente pagava, outras a gente conseguia de graça. Eu queria casar, mas eu queria ter uma aliança, não tem? Não, nós vamos te dar um par de aliança. Aí a gente comprava aliança. Então, mas é que eu gostaria de fazer uma festinha tal, mas a gente não tem condições e nem lugar a gente tem. Não tem? Nós vamos ceder para você lá em cima. Você vai fazer sua festinha. Mas a gente não tem condições de fazer um bolo. Não, nós vamos providenciar o bolo. Foram inúmeras as pessoas que nós ajudamos, inúmeras pessoas, sem contar aquelas que foram resgatadas da maldição do pecado, investimento de oração, a gente orando madrugadas toda para Deus libertar as suas vidas. Mas olha para cá, nem todos ou nem todas as pessoas tem a humildade suficiente, como teve este samaritano, de voltar para agradecer a Deus. Nem todas as pessoas têm a humildade. Isso talvez está batendo forte no seu coração, e você está lembrando aí de pessoas durante a sua caminhada que você ajudou, que você deu as coisas, que você ajudou até na área financeira, e que elas viraram as costas para você, porque melhoraram de vida e elas esqueceram de você. Esses dias eu disse aqui pelo Espírito Santo, acho que foi domingo passado, eu disse: nunca troca uma amizade antiga por uma amizade nova, porque junto com o novo pode vir o interesse, as meras coisas. Não abandona quem ajudou você no primórdio, no começo, quem esteve com você nos momentos difíceis, quando as pessoas afastaram de você, quando as pessoas não queriam, desviava até ruas longe de você. Não vou passar perto daquele que vai me impedir, vai querer que eu ore por ele, mas os teus verdadeiros amigos te abraçaram, te ajudaram. Então não troque uma amizade antiga, verdadeira, que você sabe que é, por uma amizade nova, tá? Que pode te levar para o abismo, porque a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Ofereça para Deus um tributo de gratidão. Sabe o que aconteceu? Todos os 10 leprosos foram curados, sim ou não? Mas só um foi salvo. Olha o último versículo, que está no versículo 19. E disse-lhe Jesus, levanta-te. Ou seja, ele estava prostrado. Levanta-te, a tua fé te salvou. Todos receberam a cura, o milagre, ficaram limpos da lepra, Thaís. Mas só um recebeu esta palavra: a tua fé te salvou. Fica em pé. Nós vamos orar, mas antes eu quero convidar você. Quero convidar você, que eu tenho certeza que Deus falou com você.